O nosso bom dia a todos e todas aqui presentes e os que nos assistem no formato virtual, que possamos estar unidos no pensamento para que recebamos as bênçãos do mais alto. Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Neste capítulo, Allan Kardec coloca apenas 2 itens, onde ele mesmo discorre a partir de uma passagem evangélica, que é a insolubilidade do casamento e o divórcio. Antes de fazermos a leitura, lembremos os companheiros e companheiras das atividades que a Sociedade Espírita Allan Kardec desenvolve e nos oferta durante toda a semana e também sábados e domingos. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a evangelização de jovens e crianças e o ciclo de paz. Durante a semana, passes, manhã e tarde, atendimento fraterno, as preces e radiações toda terça-feira, nas sextas-feiras, as palestras doutrinárias no formato virtual. Que possamos aproveitar estes momentos em que a casa nos oferece este conforto, este consolo, este acolhimento. Quero também agradecer da semana passada daqueles que contribuíram com a casa no Festival dos Bolos e Doces e que foi bem produtivo. A gente agradece de coração pelo auxílio daqueles que nos agraciaram no domingo passado com a presença e comprando também. Então vamos ao nosso trabalho. Como sempre fazemos do próprio capítulo, a leitura de um texto, de um trecho, e são palavras de Allan Kardec a partir da passagem de Mateus, do capítulo 19, versículo 3 a 9, em que diz assim no item 3: Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem 2 e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de 2 seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei de amor, se essa não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos, o que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, estas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Façamos a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, como sempre, a oportunidade da vida e das nossas vidas, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do aprendizado e, acima de tudo, Pai, a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, desta doutrina consoladora, desta doutrina tão racional, que faz com que nós possamos nos colocar na condição de espírito imortal, aprendendo de forma racional, lógica, entendendo os destinos de cada um e que somos nós os conscientes. Obrigada, meu Deus, por tudo que temos recebido, até pelas dificuldades, pelas vicissitudes, apesar de nos pegar muitas vezes, ainda de forma inadequada, ainda nos revoltando.
Agradecemos, Senhor, esta oportunidade e que hoje a leitura e a explanação deste capítulo possa fazer, entendamos nossa necessidade da família, do amor, da lei imutável de Deus, nosso Pai, que é esta união, este amor entre todos nós, os seres encarnados e desencarnados. Que possamos aqui neste momento estarmos atentos a estas explanações e aproveitarmos ao máximo este momento. Com a permissão daquele que coordena o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciamos o nosso trabalho desta manhã. Que assim seja. Para apresentar este trabalho, então, hoje nós temos a nossa companheira Lia Godoy, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da mediunidade, do estudo e da divulgação da doutrina espírita, contribuindo também na FEB, na Federação Espírita Brasileira, no Evangelho Redivivo. Com a palavra, a nossa companheira Lia. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente neste momento entre nós e que cada um de nós consigamos receber deste Mestre aquele abraço que tanto precisamos, tanto necessitamos. Mas, como nos disse Allan Kardec, nós sempre, todos os domingos, trazemos um capítulo, né, de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso nós colocamos e achamos sempre de grande proveito quando nós divulgamos que nós estamos este ano comemorando 160 anos de um livro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso, eu trouxe o prefácio do livro. Kardec colocou, é uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele nos diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Trouxemos também, para nos chamar a atenção, que, falando sobre o Evangelho, estava Chico Xavier com um grupo de companheiros, quando um companheiro espírita perguntou a Chico, o Evangelho está ultrapassado. Ele fez até um tipo de uma afirmação. E Chico, então, respondeu, Emmanuel está aqui e pede para eu dizer a vocês que o Evangelho só vai ficar ultrapassado o dia em que toda a humanidade colocar em prática. Então, nunca ele será ultrapassado. Conforme passam os anos, conforme passam as datas, nós vamos, a cada momento que nós lemos o Evangelho, a cada leitura, nós temos um entendimento diferente. Conforme nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, nosso entendimento é um. Então, o Evangelho jamais será ultrapassado. Então, nós vamos
meditar um pouco sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não Separeis o que Deus juntou. Aqui, este capítulo nos fala sobre o casamento e nos fala sobre o divórcio. Então, nós vamos ver o que nos diz sobre a indissolubilidade do casamento. É uma passagem evangélica, que nós pegamos um trecho que está no capítulo. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai, a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas só uma carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E vai nos explicando sobre esta passagem, né? Por que, então, retrucaram eles? Ordenava que o marido desse à sua mulher um escrito de separação. Continua a mensagem evangélica. E Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Nós temos sempre que entender o que Jesus quer nos dizer quando ele fala. Porque ele diz de uma maneira que nós podemos entender de outra. Então, nós vamos ver o que ele quis nos dizer. Isso está em Mateus, né, no capítulo 19, e os versículos vai de 3 a 9. Bom, para querer provocar e testar Jesus, né, que era sempre o que os fariseus faziam, eles então dirigem duas perguntas. Eles perguntam: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? E por que então ordenou Moisés que desse carta de divórcio quando repudiasse? Aqui eles estão falando da lei de Moisés, perguntando a Jesus, para tentar em Jesus, para ver o que Jesus iria dizer sobre esta perguntas que eles estavam fazendo. Bom, segundo a Bíblia de Estudos da Sociedade Bíblica do Brasil, Jesus considera o matrimônio no seu aspecto mais nobre e sublime, como união feita pelo propósito e vontade de Deus, e não como Moisés, que na condição de legislador de um povo cheio de vícios, adquirido nos tempos da escravidão no Egito, teve necessidade de instituir leis humanas mais rigorosas, a fim de regular as relações conjugais daquela época, como assinala Deuteronômio. E lá no capítulo 14 de Deuteronômio está dito assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Mas com isto Jesus falou: essa é a lei de Moisés. Mas não é bem assim. Não é por qualquer motivo que nós vamos despedir a mulher ou que nós vamos nos separar. Jesus estava mostrando, tem que ter um motivo muito sério para haver uma separação. Porque se nós somos criados por Deus, o homem e a mulher, porque existe um propósito de Deus dentro da lei divina. E qual é o propósito? Crescei, multiplicai-vos. Não é que Jesus, não é o que foi dito na Bíblia? Cresceis e multiplicai-vos. Então, nós precisamos ter sempre
dentro da lei divina, da lei de amor, né? Nós temos que aprender essa lei de amor, seguirmos essa lei divina, que é uma lei imutável, né? Porque a lei civil, ela pode mudar em qualquer instante, a qualquer momento, em qualquer país. Elas são diferentes, elas são conforme as necessidades do homem. Agora, a lei divina, ela é imutável, ela não muda em lugar nenhum do universo. Bom, contudo, Jesus analisa a questão do casamento do ponto de vista mais elevado, que é quando nós seguimos a orientação divina para o casamento. Para o casamento, nós temos que procurar aquela pessoa, né, que nós nos ajustamos com ela, onde exista amor, onde exista compreensão, onde exista as mesmas ideias, nós tenhamos as mesmas ideias. Nós podemos vir, quando nós encarnamos, trazermos já como nós temos que nos portar aqui. Se nós vamos casar, se nós não vamos casar, né? Com quem nós podemos casar, se nós vamos buscar alguém lá do passado para nós nos reajustarmos, ou se vai ser apenas um companheiro que nós vamos ter aqui. Enfim, nós podemos trazer a nossa programação, mas nós temos que lembrar que nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes nós já estamos programados, mas chegamos aqui e utilizamos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio às vezes nos diz, não vai se casar, tu vais continuar solteiro. Por quê? Pode ter algum motivo, nós podemos vir aqui com uma missão, com outro tipo de compromisso, que não o do casamento, de ter uma família, de formarmos uma família, de ter um companheiro, de dividirmos as nossas dificuldades com os nossos companheiros. Então, indica que o assunto ele deve ser considerado não apenas em funções das regras religiosas e legais existentes, não é só como casamento civil, mas segundo um código de moralidade superior. Tem como princípio e referencial a união definida por Deus. E o que Deus disse? Busque. Busque o seu companheiro, busque a sua companheira, e ali forme a sua família. Quando ele fala, você deixará o pai e a mãe, não é abandonar o pai e a mãe, é formar a sua nova família. E qual vai ser a nova família? O casal mais os filhos. Ali estará, então, a nova família. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando existe amor, né, e se está dentro da programação também, na nossa programação, e nós podemos seguir exatamente o que viemos fazer aqui, como agir e de que maneira agir. Mas, infelizmente, mesmo nos tempos atuais, as uniões conjugais continuam sem valorizar os aspectos espirituais. Porque quando a gente se encontra, quando a gente encontra um companheiro, e depois nós vamos ver outros tipos de casamento, mas quando nós encontramos um companheiro, geralmente nós somos muito jovens, nós somos muito imaturos, e nós vamos pelos impulsos, né? Nós não paramos e pensamos que aquele companheiro que nós estamos elegendo, dali vai partir o amor. A amizade vai se tornar, aquele amor se torna uma amizade. E nós vamos continuar com aquele companheiro até quando Deus nos chamar, ou um ou outro. Né? Quando nós não valorizamos esse aspecto espiritual, então, muitas e muitas vezes, né, as consequências, então, é o divórcio. A visão espírita do casamento e do divórcio, ela procura enfatizar a orientação de Jesus a respeito desse assunto. Isto é, ela indica o que é de ordem divina e o que resulta dos hábitos e costumes sociais. Porque os hábitos e os costumes sociais das uniões são completamente diferentes daquilo que é programado pela espiritualidade. Porque nós chegamos aqui, esquecemos, e a grande maioria
de nós ainda age assim. Mas Allan Kardec, então, em relação a esse propósito, ele vai nos fazer as seguintes considerações. Ele nos fala da indissolubilidade do casamento. Ele nos diz que só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito às mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas, elas mudam segundo os tempos, os lugares, o progresso da inteligência. Mudam conforme as necessidades da evolução daquela sociedade. As leis humanas mudam. A de Deus não. Ela é sempre a mesma. E no casamento, o que é de ordem divina, é a união dos sexos. Para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde não haja sofrido mudanças com o passar do tempo. Nós podemos nos lembrar, talvez os mais velhos consigam lembrar, os mais jovens não, mas quando nós tivemos um presidente da República, muitos anos atrás, eu era criança, imagina, né? Ele instituiu por um único dia a lei do divórcio, para que a sua filha pudesse se divorciar do marido. Acabou o divórcio deles, naquele momento, terminou a lei do divórcio no Brasil, e muitos anos depois é que realmente entrou. Então, a gente vê que a lei civil, ela pode ser modificada a qualquer hora e por qualquer motivo. Agora, a lei divina, não. Essa não muda. E por que ele nos diz que nós precisamos, né, haver essa união dos sexos? Porque nós vamos morrendo, nós vamos desencarnando, e precisa chegar outros espíritos. Precisa haver essa troca. Nós voltamos para o mundo espiritual. Os que estão no mundo espiritual têm que reencarnar. E como é que eles vão reencarnar? Através da união do homem e da mulher. Né? Cada qual, como co-criadores de Deus, entrega a sua semente, vamos dizer assim, né? Para que nós possamos nascer. Né? Por isso, nós também sempre devemos agradecer aos nossos pais, que nos deram a oportunidade de nós reencarnarmos. Porque se eles não nos dão, nós não conseguimos chegar aqui. Vamos adiante. E o Livro dos Espíritos nos diz, na questão 695, Kardec pergunta aos espíritos: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de 2 seres? Ele está perguntando para ver o que os espíritos vão dizer. E eles dizem que é um progresso, o casamento é um progresso, a união do homem e da mulher para a humanidade. Mas Kardec continua então com dúvida. Aí ele pergunta, na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E eles dizem, seria uma regressão à vida dos animais. Porque os animais, eles não casam. Mas tem animais que têm o seu parceiro, o seu companheiro, uma vida inteira. Como as araras, os pinguins, né? Então, tem muitos animais que mantêm o seu parceiro uma vida inteira. Mas Kardec ainda pergunta, na 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E eles dizem, é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis.
Então, é muito contrário à lei divina. Mas pode se mudar, sim. E Kardec faz um comentário sobre a questão 696. Ele diz que o estado de natureza é o de união livre e fortuita dos sexos. Isso acontece até com os animais. Os animais se encontram para a reprodução e muitos se separam e só se vão se encontrar novamente num outro momento de acasalamento. E o casamento constitui os primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Como nós falamos, as araras, os pinguins e outros aí que, cada vez que há necessidade, que chega a época do cio, eles se encontram, e depois muitos ajudam até a criar os filhotes. Enquanto o pinguim, por exemplo, enquanto um vai caçar, o outro fica cuidando do filhote, o próprio ovo mesmo, antes do filhote nascer. Depois, quando aquele volta, o outro vai e o outro fica cuidando do filhote. Então, a gente vê que é um tipo de união parecida com o dos homens. Que o homem sai para trabalhar, busca o alimento, traz, a mãe está em casa cuidando dos filhos. Ou, muitas vezes, a mãe sai para trabalhar, mas o marido está em casa cuidando dos filhos. Esse estado de natureza que nós falamos, que precisamos, não é só o sexo. No casamento, existe a amizade, existe a fraternidade entre o casal, existe o carinho que nós temos que ter um pelo outro, nós temos que aprender a respeitar um ao outro, nós temos que ajudar-nos, porque é para os dois, nos momentos difíceis, nós temos que estar presente na vida um do outro, do parceiro. E na questão 188, nós temos esse entendimento que o Emmanuel nos fala no livro Consolador, quando ele nos explica como é que nós devemos de proceder para que bem nós possamos cumprir com os nossos deveres. Porque no momento que nós aceitamos alguém em matrimônio, nós temos deveres, nós temos obrigações com o outro. E Emmanuel nos diz que o matrimônio, muito frequentemente na Terra, ele constitui uma prova difícil, mas ela é redentora. Ninguém fala que o casamento seria um mar de rosas. Nós sabemos das dificuldades, porque nós sabemos que aquele parceiro, talvez que esteja conosco, nós tenhamos dívidas com ele. Talvez em outras encarnações nós tenhamos nos machucado muito, nos pisoteado muito, então nós precisamos vir agora para um reajuste. Mas é muito importante o que ele disse, que os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar. E sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, ele fala, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta, de lágrimas venosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no Sagrado Instituto da Família. Eu ouvi um depoimento de um cantor gospel, e ele disse que o casamento dele dava certo, era blindado pela esposa,
que orava diariamente por eles, para que houvesse união, que houvesse entendimento, que houvesse compreensão, que o lar deles fosse um lar feliz. E ele disse, realmente, o nosso lar é feliz, mas ela não descuida. Ela está sempre vigilante e orando sempre. Então, sempre nós temos que buscar, quando as coisas não estão como nós queremos, buscar as forças necessárias na oração. Continua aqui no nosso capítulo. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a insobriedade absoluta do casamento. Não disse ele que foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição não davam motivo ao repúdio. Então, ele está nos mostrando aqui que no princípio não era assim. E quando ele fala homens, ele está falando homem e mulher. Quando entra o egoísmo, quando entra o orgulho, que são vícios, né, pode haver a destruição do casamento. Então, nós temos que cuidar também dos nossos vícios. Mas continua ele nos dizendo, mas na união dos sexos, ao lado da lei material, nós colocamos até as flechinhas ali, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelas da alma, a fim de que a afeição mútua dos processos, dos esposos, se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Porque quando existe só a união dos sexos, geralmente não vai se preocupar com os filhos. Quando existe este amor verdadeiro, que é o amor divino, é o amor de Deus, aquele que Jesus veio nos ensinar, então os dois estão juntos para a criação dos seus filhos. Assim como os passarinhos, quando criam os seus filhotinhos, estão o casal ali juntos, um trazendo a comida, o outro cuidando do ninho, aí um vem e fica no ninho, o outro sai para buscar a comida, e assim também é conosco, né? Então, essa lei divina material, né, ela é também de ordem divina, porque tem que ter a união dos sexos, né, para que haja também a substituição daqueles homens, aqueles seres que morrem, que partem, né? Morre é maneira de dizer, que parte para o mundo espiritual. Tem que ter essa troca. E temos também a lei divina moral, né? Tem que ter também, através dessa lei, que é a lei de amor, né? Que é regida pelo amor, a união dos sexos dentro do casamento, mas para que haja o amor, para que haja essa afeição dos dois, entre os dois, o casal, em relação à sua prole. As uniões matrimoniais no passado e presente tinham como base os interesses das riquezas, da posição, do prestígio social, dos bens. Traduziam-se como um negócio. Raramente o amor estava envolvido. Permanece o jogo dos interesses materiais, sobretudo na chamada classe alta. Hoje nós só podemos dizer que é em todas as classes. Nessas condições, as uniões conjugais, elas tendem à dissolução,
a separação judiciais ou não, algumas caracterizadas até como crimes. O desamor, em qualquer gradação, ele resulta em traumas psicológicos, sobretudo quando há filhos envolvidos. Por esse motivo, o mestre Nazareno afirma: por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também ele comete adultério. Aqui ele trocou uma lei civil por outra civil. Porque antes, quando existia adultério, né, pela lei de Moisés, a mulher era lapidada. Eles jogavam pedra nela até ela morrer. O homem não. O homem se salvava sempre. Inclusive, às vezes, ele era o primeiro a ir lá jogar pedra na mulher. Então, Jesus colocou desta maneira, uma lei civil pela outra, para que as próprias pessoas parassem e pensassem. Mas não é que ele era contra que aquela pessoa que se divorciou, enfim, que se separou dentro da legalidade, que constituísse outra família, de maneira nenhuma. Então, é mais uma lição que o Senhor nos transmite a respeito das desastrosas consequências de uma vida vazia de valores espirituais. E também por subestimarmos o amor. A benfeitora Joana de Ângeles, ela nos fala que evidencia, desperta para o amor verdadeiro aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alarga as veredas por onde seguem os aflitos. Desce do pedestal imaginário em que te encontras e passa a caminhar com aqueles que vivem em solidão e te olham com avidez, desejando estar contigo pelo menos um minuto, um momento. Investe neles, esses que também anelam pelo amor e não têm tido oportunidade sequer de uma cota de amizade. Os relacionamentos humanos são imperiosa necessidade de viver em harmonia consigo mesmo. O próximo somos nós, do outro lado, com as mesmas carências e necessidades, aguardando a lapidação indispensável à vitória sobre as paixões amesquinhantes. Renascestes na terra para amar, ensinar o amor, cantar o amor e demonstrar a excelência do amor. É nos darmos oportunidade de conhecermos o amor através de outra pessoa. Uma análise feita nas comunicações dos espíritos referente aos casamentos, Martins Peralva, ele classifica o casamento em 5 tipos. No livro Estudando a Mediunidade. Ele nos diz que existem os casamentos acidentais, que é o encontro de almas inferiorizadas sem ascendentes espirituais. Não foi programado na espiritualidade. Se encontram, vem aquela paixão doida ali, né? E acontecem, então, esses casamentos acidentais. Caracterizam-se pela falta de ligação afetiva. A aproximação dá-se através dos impulsos inferiores do casal. E o relacionamento é desprovido de qualquer simpatia ou antipatia. Estamos juntos e daqui a pouco não estamos mais. Enquanto for bom, estamos juntos. Ele nos fala do segundo tipo. Ele nos diz que são os casamentos profissionais. O primeiro, nós estamos aqui, bem distante dos outros. É aqueles que não têm compromisso nenhum. Nos encontramos, veio a paixão e nós juntamos as escovinhas de dentes. Agora, os profissionais é o encontro de almas inferiorizadas com o objetivo de se reajustarem. Aqui sim já entra uma programação, né? Teve um momento no passado em que nós nos machucamos, nos ferimos, então agora viemos aqui para essa união para que haja então esse reajuste.
E nos diz Martins Perava que é o mais comum, é o que nós temos de mais comum aqui. Por haverem contraído débitos kármicos mútuos, né, nós machucamos, nos pisamos, enfim, a providência divina utiliza-se dessa união conjugal para o necessário ressarcimento. Claro que nós temos livre-arbítrio, podemos fugir, podemos, né, mas existe uma programação. O terceiro casamento são os sacrificiais. Já são bem mais difíceis. São raros e caracterizam-se pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, tendo por fim reconduzi-la ao bem. Há um exemplo dessa categoria, é o de Lívia com o senador Públio Lentulus, transcrito no livro há 2000 anos. O senador, embora evoluído intelectualmente, era moralmente inferior a Lívia, devido ao seu orgulho. Então, ela veio para ajudar, porque havia diferenças. Ela estava acima, ele abaixo. E ela veio para ajudá-lo, para que ele pudesse também subir mais um degrau. O quarto casamento é de almas afins. É um encontro de almas amigas, com o objetivo de consolidar afetos. Nesse tipo de casamento, não ocorrem separações, e ambos buscam juntos aprimorar o amor que já nutrem um pelo outro. Pode haver desavenças? Pode, mas sempre por motivos externos, né? Ou pelos familiares, ou pelos filhos, enfim, mas não pelo casal, porque o casal se amam, se respeitam, se ajudam, estão sempre tentando resolver os seus problemas com muito carinho um pelo outro. Então, eles são afins, eles são juntos. Nós temos os casamentos transcendentes, muito raros, que é o encontro de almas iluminadas, com objetivos elevados para trabalharem juntas com fins altamente construtivos. São duas almas iluminadas, dois seres mais alto nível que nós possamos imaginar de iluminação, que vêm com um objetivo de trabalharem juntos para que continue, sempre em favor da humanidade, sempre em favor de alguém necessitado. E nós podemos ver aqui, trouxemos um exemplo, que é o maior de todos, de casamento transcendente, é o de Maria e de José. A missão deles era imensa. Eles vieram com aquela missão de serem os pais de Jesus. Espírito de escola, que ali se uniram para, então, trazer este ser que nos deixou esse legado, esses ensinamentos, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E outro exemplo, Allan Kardec e Amélie. Embora o nome de Amélie não seja citado na codificação, mas a sua participação, o seu apoio na vida de Kardec foram fundamentais para o cumprimento da sua missão. Eles eram também de grande evolução, tanto Allan Kardec quanto Amélie. Ela foi fundamental na vida dele. Ela o ajudou. Se ele conseguiu deixar essa codificação para nós, foi também com o esforço dela, a ajuda dela, constante em todos os sentidos. Ela trabalhava bastante para que ele também tivesse tempo de codificar a doutrina. E ela também o ajudava naquelas informações que ela trazia para ele, onde ela buscava o que ele pedia e ela trazia todas as informações para ele. Ela estava sempre junto com ele. Quando ele ia visitar os centros espíritas, ela ia junto. E aí nós chegamos no divórcio.
né, nos diz o dicionário, que é a separação dos cônjuges por meio de dissolução judicial do matrimônio, é a desunião, é o desacordo, é o rompimento do contrato, porque o casamento é um contrato. E Kardec nos diz que o divórcio é lei humana, que tem por fim separar legalmente o que já está, de fato, separado. Quando o casal já não consegue mais se entender, não consegue mais se compreender. Então, já está praticamente separado. Então, o divórcio veio para legalizar essa situação. Ele não é contrário à lei de Deus, pois ele apenas reforma o que os homens fizeram. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Quando no casamento não se levou em conta a lei divina. Nem mesmo Jesus consagrou a insobriedade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que o Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres? Isso significa que ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Está no nosso livro. Acrescenta também, que no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo as leis de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo dava repúdio. Porque naquela época, como hoje também acontece, as pessoas casam. Hoje nós temos a lei civil, para um casamento. Porque casamento, as pessoas imaginam assim, a noiva tem que estar de branco, tem que entrar numa igreja. Não, é a união das almas. Ali, então, se forma um casamento, desde que haja o respeito, desde que haja o amor, desde que haja a compreensão. Então, ali nós temos, sim, um casamento. E Jesus vai mais longe, Ele especifica o caso em que pode dar-se o repúdio ou de adultério. Ora, não existe um adultério onde reina a sincera afeição. É verdade que ele proíbe o homem de esposar a mulher repudiada, mas cumpre-se ter em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Ele estava falando, nós temos que sempre colocar no contexto aonde ele estava. Ele estava falando naquela época para aqueles homens. A lei mosaica, neste caso, ela previa a lapidação, que nós já falamos, Então, querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou o opróbrio, aquele que o humilha, que adviria da proibição de um segundo casamento. Porque só iria haver um novo casamento se realmente houvesse o amor. Senão, a própria humilhação que a pessoa passava pela separação, naquela época, hoje já está mais casa aqui e descasa ali, Então, era, de certo modo, uma lei civil substituindo outra lei civil. Mas, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pelo tempo, pela prova do tempo. Então, só o tempo vai nos dizer se aquela lei vai continuar ou não vai. Partindo do princípio, está no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, partindo do princípio de que não existe uniões conjugais no caso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos, sim, buscarmos, quando as coisas vão se agravando cada vez mais, é necessário até que haja essa separação
para não ter coisas piores, né? E o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível no processo de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuges algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins. São eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem ferir-lhes a decisão. No livro Encontro Marcado, Emmanuel nos diz que o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lamentável. E para a nossa reflexão, Joana de Ângeles nos diz: se te encontrares ao lado de um cônjuge difícil, ama-o a si mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem está em curso pelo pretérito para a construção de um porvir ditoso, que a ambos dará paz, facultando deste modo a outros espíritos que se revincularão pela carne a ocasião excelente para a redenção. É uma reflexão que todos nós temos que fazer. Porque quando nós vemos ou temos, né, um casamento difícil, e a gente sabe que é muito comum hoje em dia, principalmente quando entra drogas, quando entra traição, quando entra aquele orgulho exacerbado, quando um dos cônjuges não pensa mais de como fazer para que aquela união se dê, não buscam em Jesus, em Deus, na espiritualidade superior, as forças e a sabedoria necessária para vencer aqueles momentos difíceis pelos quais passam. E hoje em dia é muito comum nós vermos a mulher sacrificando, falo mulher porque geralmente é o que mais acontece, é a mulher se sacrificando, tentando ajudar o marido, que muitas vezes está no vício, muitas vezes está nas drogas, muitas vezes está transviados no sexo, em busca do sexo em outro canto, porque com o passar do casamento, com o passar dos anos, né, aquela paixão, ela se transforma em amor. E nós temos que saber entender isso. Não existe mais aquela necessidade conforme os anos passam, né? Tanto é que chega um ponto em que a mulher não consegue mais ter filhos, né? pela idade dela. Então chega um ponto que a união tem que ser aquela união que veio de Deus, para que haja esse entendimento. E quando acontece ao contrário, né, nós temos que procurar ajudar o nosso companheiro ou a nossa companheira, porque muitas vezes é companheira. Né? Muitas vezes, e a gente sabe de casos, em que o marido tudo faz pela esposa, mas a esposa se torna uma alcoólatra, não relegando os filhos, relegando o marido, relegando o lar, porque passa o dia inteiro bebendo. Né? Assim como acontece com o homem também. E aquele que está ali tentando ajudar, que continue como este conselho que nos dá Joana de Ângeles, né? Que continue ajudando, que continue construindo para que, com o tempo, com o passar, mesmo que nesta encarnação não consiga resolver a situação,
mas voltando numa outra oportunidade, porque continuaremos a voltar até que haja os reajustes necessários, tantas e quantas vezes for necessário, né? Nós, então, teremos também aqueles que vêm se agregar como filhos dentro dessa união. E aquele cônjuge que está mais ligado à espiritualidade, esse, então, tem essa obrigação, vamos dizer assim, esse dever de fazer com que as coisas funcionem. É claro que se chegar a algum momento que não tem mais condições físicas para suportar a situação, aí procure e faça aquilo que achar melhor, né? Mas o conselho de Joana de Anjos é que a gente continue juntos, lutando para nós um dia podermos dizer, eu venci essa situação. Então, que fique para a nossa reflexão, que Deus esteja conosco, Jesus, neste momento, nos abraçando, cada um de nós, nos mostrando a importância da união entre duas pessoas que se amam, duas pessoas que realmente estão ali juntos, às vezes há anos, seguindo a orientação da espiritualidade superior, para, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, virmos novamente juntos e já num outro patamar, né? Quem sabe como espíritos afins já. Que Jesus nos abençoe. Um bom dia a todos e um feliz ainda final de tarde e noite de domingo a todos nós. Obrigada, senhores. O nosso agradecimento a Lia pela explanação, pelas reflexões, e que possamos efetivamente trazer a lei de amor para o nosso coração, aplicando em todas as situações da nossa vida. Façamos a nossa prece, agradecendo mais uma vez a oportunidade do conhecimento desta doutrina esclarecedora, da palavra do Mestre Jesus, do seu Evangelho, das lições que nos deixou e que agora tão esclarecidas, tão racionais nesta doutrina, possamos aplicá-la em nossas vidas. Agradecemos mais uma vez o tratamento que recebemos e pedimos ao coordenador espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo para darmos por encerrado esta manhã. Um bom domingo a todos e que possamos nos encontrar aqui na próxima semana, no próximo domingo. Que assim seja.